Olá, tudo bem com você? Você sabia que os sumérios foram os primeiros povos a fazer o primeiro sistema numérico? Eles desenvolveram a escrita cuneiforme e que também muitas vezes é considerado o sistema numérico babilônico. Meu nome é Gesiel Sóstenes e hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração. Os sistemas de numeração estão presentes no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nas vendas, nas feiras. E como foi que os números surgiram? Os números surgiram há muito tempo atrás, quando o homem ele era nômade. Ele não tinha uma moradia fixa. Ele só vivia da pesca e da caça. Então chegou o momento em que eles perceberam que eles podiam cultivar a terra e criar animais. Então eles começaram a precisar de números para saber quantos animais tinham para controlar as colheitas. Então, eles faziam sistemas simples de contagem, como pedras. Eles pegavam as pedras e a cada pedra era uma ovelha. Então, no final do dia, eles juntavam todas as pedras, cada uma representando uma ovelha, e contavam uma por uma para saber quantas tinha. Ou era em madeiras, eles faziam um risco para saber quantos animais eles tinham conseguido capturar em suas caças. Foi desse jeito que surgiu os primeiros números. Mas e o sistema de numeração? Porque nesse momento eles sabiam contar, mas não sabiam representar os números. Então, devido à necessidade de fazer calendários, de controlar melhor as colheitas, de cuidar dos animais e outras questões, como em cobrar impostos, eles necessitaram representar os números. E como foi que tudo começou? Primeiramente, vamos falar sobre o sistema de numeração maia. Os maias eram indígenas que viveram na América Central. Esse povo tinha uma astronomia incrivelmente evoluída para a sua época, sem contar outras muitas questões evolutivas que eles tiveram, e isso ajudou essa civilização a crescer muito. Eles tinham uma base de contagem vigesimal, ou seja, eles contavam em grupos de 20. Como pode ver nessa imagenzinha aqui, os quatro primeiros números eram representados por pontinho. Então, um era um ponto, 2 era 2 pontos, 3 era 3 pontos, 4 era 4 pontos, e o 5 eles substituíram o 5 por um traço. Então, esse um traço é o que ia se seguindo. Então, para representar até 19, eles trocaram os pontos e colocaram traços. Então, os traços que ia até 15, a contagem ia ser 3 traços, que ia dar 15, e 4 pontos, que ia dar 19. Para o 20, eles utilizavam outros símbolos. E para números muito grandes, era uma maneira muito complexa de. Era uma maneira muito complexa de representar esse número. Então, e uma coisa interessante é que os maia, eles tinham um zero, um símbolo por zero, que era um número que nem os romanos tinham representação. O sistema de numeração babilônico. Em escavações arqueológicas que foram feitas na região lá da Mesopotâmia, eles encontraram umas placas de barro que tinham uma escrita, e eles deram o nome dessa escrita de cuneiformes. Aí é onde a gente chega naquela parte lá dos sumérios também, que os babilônicos eles utilizavam dois símbolos para registrar quantidades, que era o cravo e a asna. O cravo ele podia ser representado escrito até 9 vezes, e a asna era o número, no caso era o símbolo que substituía o cravo para poder formar o 10. Então, eles não possuem inicialmente um sistema com um zero. E nesse sistema babilônico, ele era utilizado um espaçamento entre os símbolos que era para diferenciar o agrupamento. Porque o cravo, que também era o 1, ele também podia ser utilizado por 60. E a contagem deles era feita que nem a contagem das horas, de agrupamentos de 60. E o sistema egípcio.
Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração que se tem registros. E eles utilizavam cerca de 7 símbolos simples para representar o seu sistema de numeração, que são esses aqui. Os egípcios, eles escreviam os números fazendo a adição dos valores dos símbolos, e o sistema de numeração egípcio apresentava algumas características, sendo elas, cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes, os valores dos símbolos eram definidos por agrupamento de 10, esse símbolo equivalia a 10 símbolos desse, 10 símbolos desse equivaliam a 1 desse, e assim por diante. Os números são determinados pela adição dos valores representados pelos símbolos. E a ordem de escrita dos símbolos não era relevante. Assim, o número 23 podia ser representado por esses símbolos ou dessa outra forma. Então, meio que não tinha necessidade de ter uma ordem específica. Se tivesse desse modo, já dava para saber que era um número. Então, eles não precisavam estar organizados em uma sequência certa, os símbolos. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa sugestões do que a gente pode melhorar. E se você quer ver conteúdo de outros anos, tem uma playlist no canal e mais vídeos. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.